Bom, os trabalhos científicos mostram para nós que cerca de 50% dos homens com mais de 40 anos terá algum problema na parte sexual depois dos 45, 50 anos. Isso pode ser uma disfunção erétil grave, moderada a leve. Na maioria dos casos, esses pacientes vão ser tratados muito adequadamente usando medicação oral, ou se a medicação oral não funcionar, ele vai para uso de injeção intracavernosa, que a aderência não é tão grande, mas funciona. Alguns pacientes vão usar bomba a vácuo, dispositivo de vácuo, que é aquela garrafa que você coloca em volta do pênis, você cria um vácuo. Ou então o paciente pode fazer uma fisioterapia, que pode ajudar, ou ele pode fazer, inclusive, ondas de choque, que a gente faz, inclusive, aqui na clínica, com resultados muito bons. Mas existe uma classe de pacientes, existe uma condição de pacientes onde a disfunção é considerada grave. É aquele paciente que nada funciona. Ou seja, é um paciente, muitas vezes, que teve lesão de nervo, como o homem que opera de câncer de próstata pode ter lesão dos nervos que causa ereção, ou do homem diabético, do paciente diabético, e que a diabetes pode corroer os nervos e as artérias que causam ereção. Esses pacientes são pacientes que a gente fala de fim de linha, onde tudo foi tentado, e esse paciente tem o único objetivo dele é voltar a ter relação sexual, mas ele só tem o recurso da prótese peniana. Então não é incomum o paciente chegar aqui no consultório e ele teve uma disfunção erétil passageira ou falhou uma ou duas vezes e já chega desesperado querendo colocar a prótese peniana. A prótese peniana, então, ela está indicada para último recurso. Por quê? Porque para a colocação da prótese peniana, tanto a inflável como a maleável, você tem que destruir o corpo cavernoso. O corpo cavernoso é a parte interna do pênis, onde o sangue vai entrar para poder causar ereção. O sangue já não está entrando ali. O sangue não consegue entrar, por quê? Porque as artérias não estão dilatando. Então, na cirurgia, no procedimento cirúrgico, nós vamos abrir como se fosse um rotorúter dentro do corpo cavernoso e nós vamos implantar as próteses. Então, a indicação de prótese peniana é aquele paciente que não responde a nenhuma terapia, tá? Ou é o paciente diabético, ou é o paciente que de câncer de próstata. E muitas vezes é o paciente está usando injeção e a medicação não está funcionando, ou está usando a medicação oral e ela dá muito efeito colateral. Então ele pode sim ser indicado para colocação de prótese. Por outro lado, esse paciente tem que entender que o pênis dele nunca mais vai ser o que era antes. Tá? Então assim, ele não vai ser a mesma forma, o mesmo volume, o mesmo calibre. A não ser quando ele coloca a prótese, que é a prótese inflável. Eu vou falar disso mais para frente. Mas a prótese maleável, ela realmente não consegue entregar para esse paciente uma ereção 100% do que era normal, porque ela fica um pouco mais fina e pode ficar um pouco mais curta, dependendo de cada paciente. Pacientes que têm um pênis mais comprido, mais longo, eles não vão ver essa diferença, talvez na espessura. Mas se ele ficar incomodado com isso, a gente pode fazer uma técnica de preenchimento peniano, que nós fazemos normalmente para poder aumentar o calibre do pênis, onde a gente pode aplicar o ácido hialurônico em volta da prótese e a gente vai dar volume para esse paciente. Nós temos casos já, inclusive, descritos em trabalhos científicos. Mas vamos lá falar da prótese maleável primeiro. A prótese maleável são esses dois dispositivos aqui. São dois por quê? Porque são dois corpos cavernosos e ela vai entrar dentro do corpo cavernoso para poder permitir uma rigidez, uma ereção suficiente para você poder penetrar. Então, parece dois espermatozoides, né? Parece o espermatozoide, aqui a cabeça do espermatozoide, aqui a cauda do espermatozoide, mas ela é completamente maleável, ela pode dobrar. E lembrar que você vê uma prótese desse tamanho, não quer dizer que seu pênis vai ficar desse tamanho, não. Porque, na verdade, essa parte que está aqui, ela vai ficar no interior do corpo cavernoso. Perdão, no interior do nosso corpo. Ela vai ficar ancorada no pubis, ali embaixo, no osso lá embaixo, e essa parte aqui é a parte externa. Então, o pênis seu vai ficar assim. Na hora que você quiser ter relação, você vai soltá-lo da roupa, da cueca box, e ele vai levantar. E você pode pôr para cima, você pode pôr ele para o lado, do jeito que você quiser. Uma dúvida muito comum dos pacientes que põem a prótese maleável, ou semi-rígida, é que ele tem a impressão que ele vai ficar com o pênis apontando para frente o tempo todo. Isso não é verdade. Se você quiser, até pode ficar, mas o que você vai fazer é colocar uma roupa mais justa, uma cueca mais justa, ou duas cuecas, para você poder segurar. Hoje já existem dispositivos, roupas íntimas, que você coloca o pênis, inclusive, para o lado, tem como se fosse uma casinha, que você vai colocar o pênis e ele vai ficar guardado ali para não ter desconforto. Mas realmente você vai sentir que ele vai estar ereto. Então, nesse molde aqui, eu vou mostrar como é que funciona a cirurgia de colocação de prótese maleável. A cirurgia ela é realizada dentro do ambiente hospitalar,
um paciente com anestesia, que a gente chama de peridural ou raquianestesia, ele vai tomar um remédio na veia, ele vai ficar dormindo, e a cirurgia dura em torno de 1h30, 2 horas. Então, como eu falei, nós vamos destruir a parte interna do corpo cavernoso. O corpo cavernoso estaria aqui dentro. Então, o pênis está lá flácido, nós vamos, na hora do momento da cirurgia, descobrir qual será o tamanho adequado da prótese. Nós sempre levamos 2, 3, 4 próteses e nós medimos no momento da cirurgia o tamanho adequado para esse paciente. Então, na cirurgia, o que nós vamos fazer? Então, imagine que aqui, dentro do pênis, nós vamos encaixar as próteses dentro do pênis. Elas vão entrar aqui assim, dessa maneira, tá? Aqui, ó, para você entender. O pênis vai estar aqui, ó, o pênis está flácido, nós vamos encaixar e vamos ancorar a prótese dentro do corpo do paciente. Então, essa parte aqui é a parte que vai ficar para dentro do corpo. E essa parte é a parte do externo. Então, ele vai ter uma rigidez axial, tá? O que é isso? Vai ficar duro. Ele pode colocar o pênis para cima, ele pode colocar o pênis para baixo, ou seja, ele pode manusear o pênis de forma normal. Dá para o paciente sentir que a prótese está aqui dentro? Dá, é só ele pegar, ele vai sentir. Mas é uma coisa bastante fisiológica. Então, assim, a maioria dos pacientes nos procuram hoje querendo colocar a prótese, que é a prótese inflável, que é essa prótese da bombinha. Só que o custo de uma prótese inflável é em torno de 75, 80 mil reais. Uma prótese dessa, normalmente, ela vai custar em torno dos 8 mil, estourando 10 mil reais. Então, a diferença é muito grande. Quando o paciente é candidato à colocação de prótese, lembrando, aquele paciente diabético grave, que nada funcionou, é o paciente que operou de câncer de próstata e nada funcionou, ele vai para a cirurgia de prótese peniana e, normalmente, ele vai colocar a prótese, que é maleável, tá certo? Ah, doutor, coloquei a prótese, não gostei, eu quero tirar a prótese. Ele pode tirar a prótese? Pode tirar a prótese. Se ele tirar a prótese, através da cirurgia, nós vamos sacar essa prótese, mas o pênis dele volta a ficar flácido. Só que nesse momento, se a gente não fizer nenhum dispositivo para poder preservar o tamanho peniano, ele vai perder em espessura e em comprimento. Então ele tem que usar uma bomba a vácuo ou um extensor peniano para poder manter o tamanho do pênis. Mas o paciente vai tirar a prótese por quê? Porque ele está com desconforto? É muito raro ter desconforto com prótese. Existem casos assim, a literatura fala que em torno de 1 a 2% dos pacientes que colocam prótese peniana podem ter desconforto. Mas o desconforto deve ser avaliado pelo cirurgião, porque ele pode ser indício de algum tipo de infecção. Deve ser avaliado, ou então uma prótese mal colocada, uma prótese que ficou muito grande. Bom, mas eu tirei a prótese, doutor Leonardo, eu quero colocar a prótese inflável, né? Então, o que é a prótese inflável? A prótese inflável é justamente isso aqui. São 2 reservatórios cilíndricos, eles são ocos, então, conectados por dispositivos hidráulicos. Você vai ter um reservatório que aqui está parcialmente cheio, ele vai ficar debaixo da pele, perto da região inguinal, ou seja, através da cirurgia nós vamos colocar isso lá, e vai ter aqui uma bombinha, que todo mundo conhece a prótese inflável pela prótese da bombinha. Ela vai ficar, esse dispositivo, na região escrotal. Então, ele tem esse dispositivo que você vai insuflar a prótese, ela vai crescer, e outro que você aperta na mesma bombinha para você poder esvaziar. Então, você não vai ter mais aquela... A diferença da prótese maleável, que ela fica dura o tempo todo. Ela vai ficar para baixo. Você quer ter relação, você ou sua parceria vai na região escrotal e começa a bombear. Aqui ele não vai encher completamente, porque está vazio o balão, mas ele vai inflar. Aqui não dá para você sentir, mas está cheio de líquido aqui dentro. Ó. Ele está duro aqui dentro, da mesma forma aqui. Ela é, sem dúvida, mais fisiológica, mais normal, com ponte aspas, do que a prótese maleável. Então ela vai ter uma rigidez axial, inclusive vai ter uma espessura um pouco maior. Tá? É uma prótese de custo agregado muito maior, uma prótese dessa custa em torno de 75, 80 mil reais, que atualmente os laboratórios, as indústrias que produzem as próteses, conseguem financiar inclusive no seu cartão de crédito. Antigamente a gente não tinha desse tipo de pagamento, então o paciente muitas vezes não conseguia pagar tudo à vista. Então, é uma cirurgia que vai gerar em torno de 100 mil, 110, 120 mil reais, contando o hospital, a equipe cirúrgica, a anestesia e a prótese. A prótese, normalmente, o paciente vai comprar diretamente do laboratório que a gente sugeria você comprar. É uma cirurgia como a outra, né? Uma cirurgia de 1h30, 2 horas. O paciente fica internado no hospital durante o dia e vai para casa no mesmo dia, no final do dia, ou no dia seguinte. Vai ficar de repouso em torno dos 15 dias,
sem relação sexual durante os 45, 50 dias, e a gente vai acompanhando no pós-operatório até a gente observar que a cicatrização já aconteceu. É muito importante falar o seguinte, quando você coloca a prótese, tanto a maleável quanto a inflável, esse paciente não vai conseguir ficar depois sem a prótese, porque se ele tirar a prótese ou tiver algum tipo de rejeição, o que é muito raro, ele vai ter o pênis dele atrofiado. Então, quando o paciente vai para uma cirurgia de prótese, ele tem que ter a certeza e a orientação, muitas vezes, do médico, do psicólogo, do sexólogo, que aquilo ali é um dispositivo para a vida. Mas eu ouvi falar que tem que trocar a prótese de 10 em 10, de 15 em 15 anos. É verdade? É verdade. Eu tenho pacientes que colocaram prótese há 20 anos atrás e vieram fazer controle, vêm fazer controle de próstata comigo todo ano, então tudo bem. Então, assim, é igual a mulher que vai colocar uma prótese de mama e aqui ela tem que trocar a cada 10, 15 anos, né? As pessoas questionam muito em relação ao custo. Bom, a prótese maleável realmente ela é muito mais acessível, não é uma prótese barata, mas é uma prótese muito mais acessível e funcional também. A prótese inflável, sim, é uma prótese de um custo agregado muito maior, mas o que a gente quer mostrar para o paciente, tanto se ele usar a prótese maleável quanto a inflável, é o retorno da qualidade de vida. Ele vai estar fazendo investimento na própria qualidade. Todo dia eu recebo aqui no consultório pacientes angustiados, deprimidos, querendo fazer inclusive coisas seríssimas, graves, porque não consegue ter um relacionamento sexual com a parceria. E a gente vê como é que esses homens ficam destruídos, porque eram ativos e foram vendo, ao passar dos anos, a piora sexual. Então, quando o paciente chega ao ponto de ter que colocar uma prótese, ele tem certeza, ele tem que ter certeza que ele tentou de tudo, que os médicos, a medicina ofereceu de tudo que ele poderia fazer. Então, ele tem que ir com certeza, com exatidão de diagnóstico, para depois então falar assim, mas eu podia ter feito aquilo, eu podia ter feito isso, agora lançou isso. A prótese realmente é a fim de linha, é tudo que ele podia fazer, já ficou para trás, é o último recurso que ele tem. A taxa de satisfação, tanto da prótese maleável como da prótese inflável, ela é altíssima. Então, o que eu escuto muitas vezes do paciente falar, doutor, por que eu não vi no senhor antes para a gente poder tratar isso? Tá? Então, fica aqui o vídeo, se você gostou do conteúdo, dá uma curtida, mande seu comentário, faça contatos, clique aqui com a gente, se for o seu caso, se isso fez interesse para você, se fez justificativa para você, se fez sentido para você, mande uma mensagem e venha conversar comigo. Obrigado, um abraço.